Vamos iniciar, tá? Lembrando, no acesso por corda, né? É obrigatório você estar em pelo menos 2 pontos, né, de contato, 2 pontos, né? Sendo um ponto de trabalho e um ponto de segurança, tá? No caso aqui, se a gente vai trabalhar com corda, vai acessar através da corda, que é a maioria das nossas manobras, será uma corda para trabalho e uma corda de segurança, né? Conforme fala a Tax, é o nosso backup. Nesse caso, nós vamos utilizar como backup o dispositivo trava-quedas, né? Vocês podem reparar que ele está conectado na altura do tórax, na altura do peito, né? Na altura do tronco, e nessa ocasião eu vou trabalhar com 2 equipamentos. Mais para frente vocês vão entender o porquê 2. Tá? Então esse aqui é o trava-quedas. A gente costuma deixar ele dessa forma, né? Porque a gente chama de sistema de mola ativa, porque ele é mais fácil de conectarmos na corda, né? E sem risco de queda. Imagina a gente estar aí a 20, 30, que seja 5 metros de altura e o equipamento simplesmente cai da nossa mão nesse momento, né? Estando com esse sistema de mola ativa, dificilmente ele vai cair das nossas mãos. Então, para fazer a instalação dele na corda, a gente estica a corda e, seguindo a orientação do fabricante, da seta sempre para cima, tá? A gente vai instalar ele na corda. Basta pressionar ele contra a corda. Observe que essa peça laranja, ela vem para trás, mas quando você desliza para cima e para baixo, ela já vem para frente. Nesse momento, basta tirar o mosquetão. Se por um acaso você soltar ele está preso na corda, tá? Soltou, já prende o mosquetão aqui pela frente. Conectou o mosquetão, é de suma importância sempre travar, tá? Trava o mosquetão de forma, testa o gatilho, ele está travado, o gatilho não vai abrir acidentalmente numa altura. Forma de utilização do trava-queda. Toda vez que você for subir, né, que você vai elevar o trava-quedas, empurre ele sempre pelo mosquetão, dessa forma. E toda vez que for descer, puxe ele por essa cordinha. Ela está aqui justamente para isso, vai poder puxar ele para baixo, tá? Então ele funciona dessa forma. Quer elevar, eleva pelo mosquetão, vai descer ele e puxa pela cordinha. Se num momento de porventura acontecer um acidente, a gente sofreu uma queda, romper a nossa corda de trabalho, enfim, e a gente vinha cair, ele trava a nossa queda, tá? Fábio, eu não posso empurrar, né, o trava-queda para cima segurando nele? Não. Por que não? Porque nessa que você empurra para cima, se você tiver algum problema na tua corda de trabalho e você vier a cair com a mão no trava-quedas, você tem o risco de trazer ele com você. Ele não vai frear, ele não vai bloquear a tua queda, tá? Então toda vez que for elevar o trava-quedas, eleva pelo mosquetão e puxa pela cordinha, ok? Instalado o nosso equipamento de segurança, nosso equipamento backup, né? A orientação é que ele seja sempre o primeiro a entrar na corda, porque não tem como eu subir numa corda utilizando apenas o trava-queda. Ao contrário de você estar utilizando o equipamento ascensor para poder subir. Se você instalar o ascensor antes do trava-queda e esquecer de colocar o trava-queda, você consegue subir. E nesse momento você se encontra em apenas um ponto, o que é perigoso. Agora vamos fazer a instalação do nosso equipamento ascensor, tá? Nosso ascensor de peito, ascensor ventral, tá? Para poder fazer a abertura dele é muito simples. Observa, são 2 estágios para poder fazer a abertura do ascensor. Você traz para baixo e com essa abertura aqui realizada, você mantém ele aberto e vai levando para trás. Dessa forma, tá? Para fechar, é só empurrar para baixo. Então quer abrir, para baixo, com ele ainda aberto aqui embaixo, você puxa para trás. Depois disso, só colocar a corda dentro e fazer o fechamento do equipamento. Simples dessa forma, tá? Então esse é o nosso equipamento para subida, para ascensão. Equipamento principal para subida. Toda vez que a gente for realizar uma subida, nós também precisamos de um equipamento auxiliar, tá? O nosso ascensor de punho, tá? Punho ascensor, outros vão chamar por outros nomes, tá ok? Mas a gente sempre vai precisar desse equipamento auxiliar. Observa que ele é semelhante ao nosso ascensor de peito. A diferença é que ele tem essa parte de baixo aqui que é o punho, tá?
conjugado com o nosso estribo. Então você abre o mosquetão, tá? Tem várias formas de você guardar o teu estribo aqui. Eu prefiro guardar dentro do mosquetão. Trava o mosquetão, lembrando sempre de travar o mosquetão, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo. É só rosquear, caso o teu mosquetão seja manual. Tá? Liberou o estribo, que é o que a gente vai utilizar para poder pisar e nos subir. Tá? É de suma importância também que ele esteja sempre ligado ao nosso causteio, mas nós falaremos sobre o causteio num outro vídeo. A instalação dele é exatamente igual ao do ascensor de peito. Você puxa a chave para baixo e dessa mesma forma você puxa para trás. Simples assim, tá? Tanto pode utilizar ele acima do ascensor de peito como abaixo, tá? Eu particularmente prefiro usar ele abaixo, tá? Me facilita no trabalho, além de eu enxergar como até sendo um modo mais seguro de trabalhar. Tá? Então, para que você tenha a visibilidade, né, o visual, colocação da corda e é só que ele está fechado, tá? Sendo assim, estamos prontos para poder fazer a nossa subida na corda. Certifico mais uma vez que a trava do mosquetão realmente foi travada, né? Não só no trava-queda como também no meu peito e também o mosquetão do Jumar, além da rosca do nosso nylon, né? Que trava o ascensor. Para fazer a nossa subida, ela é muito simples, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o trabalho de subida ele é com a perna, não com os braços, né? Na maioria dos casos, a gente tem pessoas trabalhando com o braço para poder subir e isso dá um desgaste, uma fadiga muito grande, tá? No membro superior. O nosso trabalho é com os membros inferiores, da mesma forma que a gente sobe uma escada, da mesma forma que quando a gente está agachado e a gente levanta, a gente usa o braço para poder nos apoiar, mas a força ela é toda na perna. Aqui vai ser da mesma forma. Então, você escolhe um degrau do seu estribo para poder pisar. Conforme eu falei, a posição da perna é como se você tivesse agachado. É como se você tivesse agachado. Tá vendo? A perna está bem colada aqui no glúteo. Então, você vai simplesmente ficar em pé. O teu braço é para te dar apoio, te dar equilíbrio, para o teu corpo não ir para trás, né? Mantém o teu corpo reto, paralelo na corda. E o pé também vai fazer um movimento paralelo. E assim nós vamos subindo. Puxa o ascensor de mão para cima. Se por acaso você estiver puxando e a corda vir junto, tá? Segura a corda abaixo com uma das mãos e com a outra você puxa. Outro detalhe, tá, pessoal? Muitas vezes a gente vê o candidato, ele puxando o punho para cima, fazendo força com a perna para baixo. Alivia a perna. Quando você alivia a perna, é só puxar o punho, tá? Feito isso, o procedimento é o mesmo. Mantém o teu corpo reto e força na perna para subir. Nosso trava-queda, pessoal, fazer a gestão do nosso trava-quedas, tá? O trava-quedas, ele deve ficar sempre no fator 0 de queda, sempre acima da cabeça, sempre esticado, tá? Esse é o ideal. Então, subiu, ele chegou na altura dos teus olhos, eleva o seu trava-quedas. E vamos continuar a nossa subida. Eu tenho o hábito de toda vez que eu subir, eu dou 2 pedaladas, né? Conforme eu costumo falar, eu faço 2 subidas e já subo meu trava-queda. O ideal, conforme já foi falado, ele está sempre na altura dos olhos. Observe que quando eu subo 2 vezes, ele ficou na altura do meu peito. E esse aqui é o nosso limite, é o chamado fator 1 de queda. É quando ele atinge o ponto que ele está conectado, tá? Que é o olhar do peito do nosso cinto, o arnês peitoral. Quando eu sento, ele já volta na altura dos meus olhos. Elevo o meu trava-quedas e continuo a minha subida. O ascensor de peito ou ascensor ventral, ele é um equipamento de subida. Porém, é possível fazer uma descida com esse equipamento. E essa é também uma manobra exigida, tá? Na avaliação de acesso por corda. A maneira de fazer essa descida, ela é bem simples, porém requer atenção, tá? Conforme nós já vimos, tanto o ascensor de peito
quanto o assessor de mão, eles são equipamentos dentados. Por isso eles não servem como equipamento trava-queda, tá? E para a gente fazer o nosso deslizamento, a gente tem que livrar os dentes desse equipamento da corda. Para isso, né, vamos realizar a nossa descida, precisamos primeiro descer o trava-quedas, conforme já foi falado, descer ele até a altura dos olhos, tá? Para poder operar essa descida, nós precisamos liberar esse equipamento. Observe que agora vai ser diferente do que tirar a corda de dentro. Para fazer a retirada da corda de dentro do equipamento, a gente precisa acionar essa chave para baixo e depois para trás. Aqui a gente não vai fazer isso, porque senão o equipamento sai da corda e a gente fica preso apenas em um ponto. Como que nós faremos? Nós empurraremos essa peça principal, que é a que está travando a corda, nós empurraremos ela para baixo com o dedo, tá? De forma com que ele não abra, ele apenas alivia a passagem da corda. É dessa forma, ó. Você já coloca o dedo pressionando e depois você fica em pé. Observe, ouvir o estalo? Quando desce estalo, é porque o equipamento ele liberou a corda. E aí você começa a descer. Descer um pouquinho, você vai fazer a mesma coisa com o punho ascensor. Traz o trava-queda para baixo. E agora você vai fazer a mesma coisa com o nosso ascensor de mão, né? O nosso punho ascensor. Você também vai aliviar essa peça para baixo. Diferente do que você fez no ascensor de peito, tá? Você não precisa enfiar o dedo aqui em cima para poder aliviar a came, tá? Basta você puxar ela por aqui. Observa, eu não falei em abrir esse dispositivo e puxar ele para trás. Eu falei em puxar a came para baixo. Da mesma forma que o ascensor de peito, o de punho, você precisa aliviar ele para cima, puxar a came para baixo para poder aliviar a corda. Observa, ó. Alivia a perna, ó, e a corda vai deslizar no equipamento. Deslizou, você vem aqui em cima e faz a mesma coisa, ó. Empurra a came para baixo e desliza o equipamento. Muitas vezes, o candidato ele encontra dificuldade em fazer essa manobra, tá? Isso por quê? Porque toda vez que ele vai descer, se a corda não estiver bem posicionada, mesmo que você alivie a came, a corda prende nos dentes. E isso é pelo seguinte, tá? O que a gente faz para poder evitar? A corda, ela precisa vir paralela nessa parede aqui, tá? Toda vez que eu aliviar a came, a corda ela precisa estar paralela a essa parede. Se essa corda estiver para o lado oposto da parede, mesmo aliviando a came, os dentes do equipamento vai prender na corda. Como em cima é a mesma coisa. Se eu fizer com ela dessa forma aqui, ó, com essa folga, os dentes da came do equipamento vai prender na corda. Então é importante, ó, trazer a corda para cá, manter ela bem paralela nessa parede. Quando você aliviar a came, que é puxar essa peça para baixo, ó, ouviram o estalo? Então agora, ó, ela desliza com mais facilidade na corda. Observe que eu estou encontrando dificuldade. É o dente agarrando na corda. Então, ó, alivia ela aqui. Traz o trava-queda até a altura do rosto. Senão você desce e ele fica te agarrando lá em cima, você não consegue descer. Ó. Aqui é a mesma coisa, observa que a corda, ó, ela fica paralela à parede do equipamento. Quando eu alivio, quando chegar ao chão, é importante você vir, ó, até o todo de olho dobrar. Por quê? Para facilitar na hora de desmontar o equipamento. Você agora sim, você abre ele, puxa para trás e a corda sai com facilidade.